não existe nenhum serviço de saúde hoje no Brasil e no mundo que não tenha a figura do profissional das técnicas radiológicas. Eu me permito agora poder, na verdade, externar coisas que estavam dentro de mim como um técnico em radiologia simples, sem nenhuma possibilidade e voz de resolver problemas. Eu estou cansada de ser acomodada e ver tanto desmando. Eu estou cansada de ficar calada e trabalhando, fazendo serviço de formiguinha e sem conseguir mover uma pedra. Então, por isso eu estou fazendo. Medo eu não tenho. Nós temos 78 mil profissionais, 90% desses profissionais estão inseridos na saúde, trabalham, executam os seus serviços na área de saúde. Então eu acredito que não tenha muito a ser comemorado, diante da situação que está a saúde no Brasil. Sendo hoje o Dia do Técnico em Radiologia, com certeza nós temos muita coisa a comemorar. Acho que o processo evolutivo da categoria ele continua em pleno vapor. Ele continua, na verdade, acontecendo. Porém, eu acho que também é um momento para reflexão. Reflexão de muitas ilegalidades, irregularidades no sistema de saúde que vem prejudicando a categoria. O que acontece? O radiologista é um médico. Ele naturalmente está ligado ao diagnóstico do trabalho que o técnico realiza, técnico ou tecnólogo. E cada vez mais o médico responsável pelo diagnóstico se afasta do cliente, se afasta daquele paciente, fica muito restrito a simplesmente dar o diagnóstico. E a nós cabe essa relação com o cliente. E é nessa relação que nós conseguimos identificar qual o anseio da sociedade com relação aos profissionais. Muitas vezes, positivamente, somos entendidos como um médico. O cliente acaba, sem perceber, nos achando que foi bem atendido pelo doutor fulano de tal, que é o técnico em radiologia. Como a radiologia abrange o radiodiagnóstico, a radioterapia, a medicina nuclear, então, tem situações semelhantes em todas essas áreas. Com o advento ou assodamento da abertura de serviço de radiologia, ainda que se exista órgãos fiscalizadores dessa profissão, do ato dessa profissão, pouco se fiscaliza, pouco se implementa no quesito segurança do trabalhador. Os profissionais das técnicas radiológicas, né? Nós estamos aí com quase 70 mil técnicos e perto de 6 mil tecnólogos, né? Cursos formando para todo lado esses profissionais e o salário cada vez achatando mais. De acordo com a legislação, a Lei 7.394, de 85, que rege a profissão dos profissionais das técnicas radiológicas, ela só autoriza 24 horas de carga horária de trabalho semanal. Seja ela dividida em 2 plantões, seja dividido em 4 horas diárias, enfim, 24 horas semanais. O texto da lei diz isso. Bom, por conta dessa situação legal, dessa legislação, né, que assegura esse direito desse profissional, os empregadores estão fazendo o quê? Buscando outros profissionais de outras áreas que não são autorizados legalmente para trabalhar, para colocar para trabalhar 8 horas. Porque eles não têm uma legislação que proíba de trabalhar 8 horas. E isso está havendo uma grande invasão dentro do mercado de trabalho dos profissionais das técnicas radiológicas. Porém, a sociedade também ela passa a ser, de alguma forma, vítima desses riscos, porque poucos são os órgãos que se preocupam em esclarecer, né, dos riscos ao se submeter à radiação ionizante. Nossos profissionais, na condição de subalternos, vamos assim dizer, porque a chefia nunca um profissional da técnica radiológica, um técnico, um tecnólogo,
na grande maioria é um médico radiologista, às vezes até uma enfermeira, que nada entende de radiologia, é chefe de um serviço de radiologia. E aí o nosso profissional sofre, tem que trabalhar com equipamento estragado, ultrapassado, com falta de filmes, e dele é exigido que ele faça um exame com qualidade. E os nossos profissionais são preparados para atender a população com qualidade, mas nem sempre é dado a ele a condição de atender com qualidade. Principalmente a área da radiologia no serviço público está muito sucateado, está abandonado. Acredito que o governo até invista na área da saúde, mas devido a uma falta de fiscalização talvez mais dura, mais ativa, mais presente. Os recursos dispendidos ou os recursos investidos para esses programas nem sempre alcançam a população desejada, porque são tantos percursos, tantas paradas ou tantas distribuições que quando chega no seu destino, ele não chega com tanta eficácia assim de ser implementado. Na UTI, às vezes tem um paciente do ladinho do outro. Nem biombo tem. Essas pessoas são irradiadas de forma indevida, porque a radiação ela é direcionada, mas tem o espalhamento, tem radiação secundária. Hoje a saúde é tratada como um comércio, né, em alguns casos. Então é uma preocupação muito grande. Equipamentos radiológicos que estão nesses hospitais públicos, às vezes nem condições de colimação tem, parede sem baritar, porta aberta de frente para a sala de atendimento do público, sala de espera sem ter parede baritada, porta que se dá para a secretaria, pessoas que estão ali tomando dose de radiações, sala sem estar num lugar devidamente adequado, se põe um aparelho lá para funcionar e não tem uma fiscalização do órgão responsável para ver se aquilo está de forma adequada. Então muita gente tomando irradiação sem saber, porque a irradiação a gente não vê, não tem cheiro, não se sente, mas o efeito dela é mortal, é mortal. Quando é um adulto, já de uma idade um pouco, digamos, da metade de vida para frente, é uma situação. E quando é uma criança, um bebê, que passa por essa situação também, será que a população sabe o dano que pode trazer à saúde dessa criança? Será que ele tem conhecimento que esta dose tem efeito acumulativo? Que este bebê, na grande maioria das vezes, ainda não desenvolveu todos os seus órgãos, que está em fase ainda de desenvolvimento? E que essa irradiação pode estar trazendo um prejuízo incalculável para essa criança na fase adulta, até para um filho dessa criança depois, que nós todos temos o conhecimento do efeito estocástico, o efeito acumulativo da radiação na célula, né? E esta célula, se ela sofre um dano, se ela é dividida, lá na frente ela vai trazer um prejuízo. Nós temos do outro lado o crescente número do câncer de mama, principalmente quando vai para regiões cada vez mais pobres. E aí vem as campanhas. Existe hoje, inclusive, mamógrafos instalados em contêineres
para ir a longínquos, né, interiores do norte do país, nordeste. E isso, na verdade, começa e rapidamente para. Eu me lembro de um serviço que está parado há 2 anos e 3 meses aproximadamente, né? Foram contêineres comprados de fora do país, do exterior, né, para funcionar, atendendo mamografia para aquelas pessoas do interior, e não estão funcionando. Com o intuito de melhorarem seus lucros, né, contratando pessoas por salários baixos, né, dando uma sobrecarga enorme para esses profissionais. Além de salários baixos, evidentemente que quem vai submeter a esses baixos salários são profissionais não habilitados, ainda deve-se considerar isso. O que acontece é que muitas vezes quem chefia são pessoas donos de clínicas particulares ou tem convênios com esses tipos de clínicas. Não tem interesse nenhum que funcione, porque no momento que para o serviço público, as pessoas não têm jeito, elas têm que ir para o serviço privado e elas vão gastar o dinheiro delas. Então, o imposto que ela já pagou, que estava voltando para ela de forma voltada nesse benefício, de repente, ainda isso tiram dela. São os empresários, os grandes empresários da saúde. Se você fazer o levantamento, e que você deve fazer, você vai verificar que muitos empresários da saúde enriquecem do dia para a noite. Enriquece do dia para a noite. Aquele que leva a sério o atendimento, os médicos demais, vamos dizer, de algum tempo mais atrás, né? Ele era aquele médico de família, que atendia todo mundo, era o médico que de fato dava atenção à saúde. E esses médicos geralmente eram pessoas que levavam ao longo da vida, né, tendo um trabalho sério, honesto, mas ele não enriquecia do dia para a noite. Agora, se você verificar hoje, o médico que terceiriza tudo, ele se torna empresário só, né? Ele coloca os acadêmicos para trabalhar para ele, ele coloca as pessoas sem as devidas formações para trabalhar, né? Ele burla as leis trabalhistas porque ele terceiriza o serviço. Aí vem a quarteirização e por aí vai, né? A pessoa que quer trabalhar de fato, ele está lá embaixo. Mas existe aquele que só está planejando e enriquecendo em cima daqueles que de fato têm vontade de trabalhar certo. Mesmo o governo gastando bastante na área de saúde para que esse sistema funcione, nós nos deparamos com uma realidade de desemprego, né? Até porque muitos equipamentos que devem ser instalados, deveriam estar instalados, funcionando, não acontece, porque não há nenhum interesse. Você tem aí muitos radiologistas que são donos de serviços particulares e ao mesmo tempo são chefes de serviços públicos que não têm interesse nenhum que aquele aparelho funcione. Quando o aparelho quebra, não manda consertar, é muito cômodo, na verdade, né? Se não funciona o serviço público, o meu serviço particular cresce. Quanto custa um exame de ressonância magnética? Quase de 500 a R$1.000. Tomografia, mesma coisa, de 500 até R$1.000. Aí você bota lá as pessoas para trabalhar de forma meio escrava, né? E bota para rodar isso 24 horas por dia. Quando no serviço público, às vezes até tem um equipamento desse, mas ele, né, porque aí tem que o médico fazer o laudo, ele é limitado em 10, 12 exames no dia. Por que não haver uma inversão? Que no serviço público possa também rodar 24 horas. Profissionais para isso tem. É só não haver monopólio. Já recebi denúncias de profissionais que eram submetidos a fazer que fazem o exame e não fazem. Você vai, o cliente vai em um serviço de urgência e emergência, o médico consulta, pede uma radiografia da perna, por exemplo, e nesse exame de raio-x da perna, já está lá anotado na requisição do SUS, já tem um asteriscozinho. Aquele profissional já sabe que ele vai gerar o anodo da ampola e não vai efetivar os raios-x.
manda o paciente, faz aquilo, faz aquela simulação, volta ao médico, e o médico diz, não se preocupe que eu vou já olhar o seu exame. E vai lá atrás, bate um papo, volta, conversa com o paciente, diz que já viu o exame, que está tudo bem, ou seja, não fez o exame, né? O SUS vai pagar esse exame, né? E o cliente não foi atendido devidamente. Ora, se o cliente, na verdade, não tem nada, o médico tem que chegar e dizer para ele que ele não tem nada e acabou. Existe um caso que eu posso pontuar com muita tranquilidade de uma capital do nosso país, que foi feita uma doação de um equipamento de radioterapia de ponta de linha para atendimento do SUS, das pessoas menos favorecidas. Esse equipamento está apodrecendo há 20 anos num porão desse hospital. Em contrapartida, o hospital filantrópico que está atendendo, que deveria estar dividindo o atendimento, esse hospital, as pessoas aguardam 3, 4 meses na fila para conseguir o começo do seu tratamento. O que o cliente tem que entender é que a qualquer momento ele pode estar sendo vítima do esquema. Então ele tem que se cercar de possibilidades, né, nessa relação. Estreitar relações para que ele também não tome uma decisão precipitada. Existe ainda uma certa situação que eu encaro como ludibriar o Ministério da Saúde, que dispensa uma verba, uma cota, né, que é dito, do número de atendimentos para um serviço, seja ele particular ou quando ele se dispõe a atender pacientes do SUS. E às vezes ele não atingiu aquela cota, mas ele fraciona mais o número de vezes de atendimento das pessoas para atingir aquela cota, para receber aquele dinheiro do governo. E hoje, com o crescimento dos grandes grupos radiológicos, que estão cada vez mais enriquecendo, né, e deixando de atender a sociedade. Quantas filas tem para fazer exames para fazer tratamento de radioterapia, como já foi colocado aqui? Mas quantos exames de ressonância nos serviços públicos hoje estão quebrados, parados e deixando de atender uma sociedade que tem direito de ser assistida? O governo investe em equipamentos e manda lá para o norte, para o nordeste do país, lá, né? Porque o governo tem boa intenção de atendimento à saúde. Mas esses equipamentos são alegados falta de pessoal para atender, para instalar, falta do médico para atender, vários setores, várias situações são alegadas. Esse equipamento muitas vezes está lá, ignorado, abandonado, né? E o povo reclamando, sofrendo, tendo que se deslocar às vezes de barco, de ônibus, ficando em pensões, casa de parentes, muito longe, muito distante quando se tem, em albergues, para conseguir fazer um tratamento que poderia perfeitamente estar fazendo lá dentro da sua região, né? No momento que ele está fragilizado, está com deficiência imunológica, que ele poderia estar no aconchego da sua casa, ele está sofrendo dentro de uma ambulância, percorrendo quilômetros e quilômetros para atender, ou seja, ser atendido na sua
doença ou na sua situação de carência, né, da saúde. O sistema está sobrecarregado, muito sobrecarregado pelo que os próprios governantes nos impõem. Temos equipamentos velhos, a revelação do nosso sistema de radiologia ainda é totalmente semiautomática. Nós temos um equipamento de ressonância magnética na rede pública de saúde para atender a população estimada de 2.600.000 habitantes, que seria um equipamento para atender toda essa população. Imagine você, o técnico sai lá fora para chamar um paciente, tem 50 querendo falar com ele ou matar ele porque ele não está atendendo. Na própria Câmara Distrital do Distrito Federal, a casa onde ficam os deputados distritais que representam esse governo, uma gestante operando equipamento de esteira. Isso está errado. Tomografia computadorizada, são 9 equipamentos para atender todo o Distrito Federal e em torno, mais as cidades da Bahia, as cidades de Minas Gerais. E aí a gente enfrenta o problema da Bahia. Qual é o problema da Bahia? Na Bahia o prefeito compra ambulância e faz festa para inaugurar a ambulância e não inaugurar a radiologia. E aí ele pega e me manda os pacientes da Bahia para Brasília e ainda fala na inauguração: povo da nossa cidade, compramos equipamento, compramos ambulâncias para mandar vocês para Brasília, lá tem recurso para a saúde. O paciente que está fazendo exame hoje em Samambaia, no Gama, na Santa Maria e assim sucessivamente, pode ser deslocado para Sobradinho, para o Paranoá, de forma aleatória. Qual o mecanismo que eles usam para isso? Se tem vaga, eu coloco em qualquer lugar. População que se dane, que se vire para poder fazer o exame. O pobre, muitas vezes, não vai fazer uma mamografia, não vai fazer uma densitometria, não vai fazer uma tomografia, uma ressonância. Por quê? Porque ele não tem dinheiro para sair da Samambaia e ir para Sobradinho gastando 3, 4 passagens para fazer um único exame. E que esse único exame poderia salvar a vida dele e evitar que ele tivesse um mal pior. Os tecnólogos e os técnicos que deveriam estar à ponta do serviço, prestando atenção nos contratos de manutenção, tanto periódica quanto contrato de manutenção de urgência, não são esses profissionais que estão ali. São sempre pessoas com cargos de confiança, são pessoas comissionadas, são pessoas indicadas. E o SUS não está preocupado com isso. O que o SUS está preocupado, na verdade, é dizer que comprou, dizer que colocou equipamento na cidade ou no estado. Essa é a preocupação do SUS. O SUS não tem nenhuma preocupação de ver funcionar. O mecanismo de saúde público do Brasil não é o melhor porque os governantes não querem que ele seja o melhor. O que nós precisamos, na verdade, é colocar tecnólogos em radiologia como gestores desses serviços. Porque ele tem interesse como profissional de fazer a coisa funcionar e atender a sociedade. Já quebrou o aparelho? Isso é simples para um técnico que quebrou o aparelho. Ele corre atrás para resolver o problema. Agora, para alguns outros especialistas de outras áreas, quebrou o aparelho, põe no papel, então passou um mês, passou 2 meses, fica lá. Não, e às vezes tu vai ver, nem quebrou o aparelho. Tu liga, desliga, recalibrou, está funcionando. E os nossos profissionais ficam impedidos de trabalhar. Está querendo trabalhar? Não pode trabalhar. Lacra a sala, deixa lá, não. Vai voltar a funcionar, a gente vai ver. Já mandamos chamar o técnico, não quero que mexa. Eles são autoridade. Põe isso na mão de tecnólogo ou de técnico, eu quero ver se não funciona. Eu duvido. Eu gostaria de deixar claro uma situação. O governo investe na saúde. O que não acontece é lá na ponta a resposta daquilo que é planejado pelo SUS, aqui dentro do governo. Até chegar lá na ponta, existe tantas curvas pelo caminho que não acontece. Mas o que eu estou falando, qualquer pessoa, qualquer ser humano pode ir e se certificar em loco aonde ele estiver nesse país. Já conseguimos ver algumas alternativas, já conseguimos ver alguns serviços como exemplo de funcionamento. Ainda são muito poucas. Eu acho que tem muita coisa a se denunciar, a continuar lutando para que o poder público possa de fato cumprir com a sua missão. A minha vida como presidente do conselho, eu tenho me doado. Eu deixei de ter minha vida pessoal, minha vida familiar.
eu tenho medoado, porque eu acredito que nós vivemos num momento de muita importância para esta profissão. Nós vivemos num momento que nós não podemos perder um minuto mais em busca dos nossos direitos que nós conseguimos ao longo desses anos e que hoje a gente está vendo ser ceifado de forma abrupta, né? Os órgãos de classe não podem ficar omissos nessa situação. Eles têm que funcionar não só como um órgão de fiscalização da categoria, daquela profissão, mas também ele tem que funcionar de uma certa forma a verificar as denúncias da sociedade, aquilo que a sociedade precisa para que ela seja devidamente atendida. A minha esperança passa por um caminho que tem começado a dar certo nesse país. A punidade para a imoralidade. Eu acredito que a partir do momento que houver mais punição e mais fiscalização, isto é possível acontecer. O Brasil é um país rico, é um país que tem de tudo, é um país que aonde, se as pessoas conseguirem administrar de uma forma séria, se for começar a excluir os joios do meio do trigo, nós temos condições de ser um país de primeiro mundo. É um país que tem tudo para dar certo, principalmente na saúde. O povo brasileiro é um povo bom, acredita, crê, é um povo trabalhador, é um povo que tem tudo para fazer as coisas dar certo. O que nós precisamos excluir do nosso meio é a politicagem, a imoralidade, mudar essa continuidade de político que às vezes entra no meio só para ter o tráfico de influência. As pessoas que precisam de tratamento, procurem saber junto às secretarias de saúde, passe e-mail, busque informação no Ministério da Saúde, que vocês vão entender e vão saber do que eu estou falando, do desvio e do tráfico de influência que existe em todas as áreas da saúde até chegar ao atendimento a uma pessoa. Profissionais da área da radiologia são os primeiros fiscais da sua profissão. Deparando com um ato de irregularidade no exercício profissional, ele tem que oferecer essa denúncia. O gestor daquela autarquia, daquele órgão fiscalizador, não atendendo aquela denúncia, ele pode até responder por improbidade administrativa. Porque infelizmente nesse país nós não temos medicina preventiva, nós só temos medicina, quando possível, curativa. Mas hoje, se uma pessoa chega num consultório do médico e diz: doutor, eu vim fazer uma consulta para saber como eu estou, ele é motivo de chacota, né? Nesse ponto nós estamos muito atrasados de outros países de primeiro mundo. A maior prova do que eu estou falando neste momento é você que depende da saúde pública e nesse momento não tem saúde pública. Com certeza está passando por situações de dificuldade para enfrentar um tratamento ou até mesmo fazer um diagnóstico de qualidade.